Ai, ai, salve, salve, galera aí. Vamos usar a minha branch aqui do Git, meu repositório. Aí a gente já pega esse código que eu tenho aqui, que é basicamente um código tá limpo, né? Só tem a rota criada. E aí vamos começar a criar uns componentes. Eu quero que a gente faz os componentes de input de texto, botão principal, e aí a gente acha que vai fazer um componente para utilizar a imagem também, que daí a gente vai poder criar nossa tela de login. E Vitor, se você puder compartilhar comigo aquele design que você criou, eu vou usar ele pra gente fazer. Tipo, tá bem bonito essa tela de login aqui, tá legal. A gente pode fazer alguma coisa, tipo, bem nesse modelo aqui. Ele tem dois componentes de input de texto e um botão e um componente de imagem. Então a gente tem 4 componentes aqui, beleza? Cada um desses vão ser um componente lá de, tipo assim, componente.html, vai ter um CSS e um PS. Exatamente. Que daí, por exemplo, assim, quando a gente vai usar uma imagem aqui, a gente tem algumas formas de usar, só chamar a imagem, né? Só que quando a gente usa a imagem, e principalmente quando a gente usa um link para chamar essa imagem, a gente precisa utilizar uma parada que se chama safe URL, tá ligado? Que é basicamente você pegar aquela URL e validar se é uma URL segura. Daí ele aceita aqui, senão ele não aceita o link, por causa de ter alguns bloqueios aí de proteção que existem, que a gente vai passar ainda pela frente aí. Vamos passar por CORS, por exemplo, que é Crossover Origin, que é, por exemplo, se você tá tentando acessar uma coisa de um site ao outro, por exemplo, ele não deixa você acessar. Várias coisas que você tem que ir lá e permitir aquele acesso naquele link específico, senão o próprio projeto aqui ele vai bloquear sozinho. Aí, o que a gente faz? A gente vai lá e cria alguns componentes já, então, que vão ter um certo comportamento, que vão ser um tamanho exato, que só vão receber uma URL e aquele próprio componente vai tratar os dados, entendeu? No botão e nos campos de texto aqui, a gente faz igual. Algo que já vai ter seu próprio HTML, seu próprio CSS, seu próprio TypeScript, entendeu? Por isso que são os componentes. E aí, esse componente de fora aqui, a gente vai lá e vai chamar os componentes que a gente criou aqui, todos dentro desse componente de fora. Vamos fazer essa tela aqui, começar a criar uns componentes pra gente poder ter algo na mão aí pra gente poder utilizar. Primeiro, vocês vão pegar o projeto que eu tô utilizando aqui. Vamos utilizar esse aqui com base, porque ele tem a rota já pré-declarada aqui. Então, galera, vamos fazer o seguinte. Clona aí esse projeto aqui. Final Brand aí seu, né? Do jeito que tá aqui, sem atualizar ele. Você tem que primeiro fazer o clone daquele projeto do Git. Aí ele vai te jogar na branch principal, entendeu? Então vamos fazer o seguinte, vamos todo mundo trabalhar na main aí. Então dá um git checkout main. Aí depois se tiver na main, você digita git pull. Agora você já deve estar com as alterações lá nessa branch também. Sim, a pista tá aqui agora. Calma aí. Quem que não deu certo? Deixa eu te mostrar o que aconteceu. Você fez alguma alteração nesse app routing module ali. E ele tá falando assim, ó, fez alguma alteração aqui. Você não pode só pegar e mudar para outra branch, que isso aqui vai se perder, tá ligado? Então ele cancela a mudança de branch. Então você pode salvar isso aí e mandar, ou volta as alterações que você fez. E aí você pode ir para outra branch normal. Você tá vendo ali que ele tá mostrando as alterações que foram feitas, ó. Clica em cima desse arquivo, ele vai te mostrar no lado direito aqui, ó, o que você fez. Então tu pode apertar com o botão direito no arquivo e ele tá ali, ó, descartar as alterações, tá vendo? Essa é uma forma que a gente tá usando visual aqui, prático de você vir aqui e visualizar exatamente o que você fez de alteração no arquivo e tal, sabe? Às vezes você quer saber se você fez, o que mudanças você tinha feito, se você ter noção se você colocou alguma coisa a mais. E se não, você pode simplesmente vir na linha de comando e usar o comando git reset espaço --hard, ver se ele vai funcionar. Aí, colocou a versão atual, né? Boa. Aí, ó, fechou? Todo mundo na mesma versão. Cada um cria uma branch própria aí, vamos cada um usar a sua. Então você vai fazer git checkout -b, que é pra criar uma branch nova. E eu vou pôr meu nome nessa aqui. Aí vocês podem colocar o nome de vocês aí. Todo mundo cria sua própria branch, faz um checkout aí, já manda ela add lá. Não, cria um commit, my branch, pode ser. E git push. Daí todo mundo já tá... origin head, né? Porque essa aqui é a primeira vez. Eu atualizei esse command aqui no meu, eu coloquei o fetch. Se vocês quiserem atualizar o de vocês aí, fiquem à vontade também para colocar igual. Ou senão vocês vão lá e pegam a minha versão aqui. Eu posso fazer um git pull, por exemplo, da branch do Deezer, tá ligado? Então eu posso ir lá e ver as alterações que ele fez e puxar para minha branch que eu tô usando aqui. Eu posso pegar e pegar as alterações que o Deezer tiver na branch dele lá, por exemplo, aqui, ó. Vamos lá ver todas as branches agora. Tem lá o Deezeritos. Eu posso pegar e fazer uma comparação dessa branch aqui para minha, criar um pull request aqui, ó.
criar um novo pull request lá da Brainsr do Deezeritos aqui e jogar na minha, tá vendo? Então eu posso fazer essas alterações. Eu posso pegar todas as alterações que qualquer um de vocês fizerem e jogar na minha branch sem precisar alterar a branch main, sem precisar alterar a branch de vocês. Assim como vocês quiserem pegar as alterações que eu fizer na minha, quiserem pegar para de vocês, vocês podem fazer isso também, entendeu? Então, vamos reutilizar tudo que a gente fez até agora, beleza? CSS, HTML e TypeScript. Eu quero que vocês façam os componentes junto comigo, mas eu quero que vocês façam eles, tá ligado? Vocês já aprenderam vários rolês, então vocês já conseguem fazer várias coisas. Vou criar uma pasta nova aqui que vai ser nosso, vamos chamar de nosso botão, pode ser, sei lá, my button. Eu gosto de usar underline aqui nas pastas, tá? Você nunca usa espaço. Você evita usar, por exemplo, o nome de pasta com espaço, porque ele vai dar erro depois. Vamos lá, vamos criar um botão aqui, bora? Todo mundo aí fazendo o mesmo rolê. Um padrão que eu gosto de utilizar aqui também, já passando padrões. O seletor, você usa o tracinho, a hashzinha. No dash aqui, e aqui no arquivos a gente usa underline, então aqui vai ficar o underline, tá vendo? Diferenciar o que é um arquivo e o que é um seletor, a gente usa alguns padrõezinhos, beleza? Galera, dá uma olhada rapidinho aqui. Eu tenho o nosso componente button aqui e eu preciso utilizar ele depois. Eu vou já fazer um módulo aqui que a gente vai declarar todos os nossos componentes nesse módulo, tá? Então esse módulo aqui a gente vai conectar ele no módulo principal, mas aqui que vai estar declarado nossos componentes. Então eu só copiei esse módulo aqui. Aí como ele tá tudo vermelho aqui, é porque nenhuma dessas... ele não reconhece nada disso aqui dentro do arquivo, então a gente tem que fazer aqueles imports, tá? O Visual Studio Code, se você apertar Ctrl ponto, ele vai te mostrar lá, vai te dar os hints, tá vendo? Que são as dicas. Aqui ele tá adicionar import. Então quando você clica aqui, ó, onde tá erro e dá Ctrl ponto, ele te fala, ele vai adicionar o import sozinho lá, tá vendo? Eu deixei o Match Button aqui, porque a gente pode usar alguma coisa no Material se a gente quiser. O Browser Module e o Browser Animation. Basicamente eu vou passar pra vocês essa parte aqui, vocês importam a parte de cima com Ctrl ponto, tá? Porque isso aqui é um módulo, tá? A gente está declarando um módulo e aqui a gente vai pegar os nossos componentes e poder reutilizar aqui. Então a gente vai pegar lá em MyButtonComponent, a gente vai declarar ele aqui e a gente vai exportar ele também. Porque se você não exportar, os outros lugares não vão poder ter acesso a ele. Então eu exporto ele aqui, eu pego esse componente módulo aqui que a gente está utilizando e vou importar aquele módulo novo aqui, componentes módulo que é no meu app, que ele vai pegar para todos os aplicativos. Então aí eu tenho acesso ao componente já dos outros lugares para poder reutilizar ele aqui, ó. Mas para fazer isso eu declarei ele dentro do módulo aqui, então tem que ter uma declaração. E eu exportei ele para que os outros módulos que eu utilizar tenham acesso. Aí no módulo principal do aplicativo eu chamei ele aqui. Esse negócio do módulo aqui, vocês vão entender a partir do momento que vocês começarem a declarar os outros componentes e tal, vocês já vão começar a bater de cara aqui. Criei o meu componente chamado MyButton, então agora a gente vai ter que criar esse botão, a gente vai utilizar esse layout aqui. Então quem conseguir chegar mais perto ganha nada, mas ganha. Eu vou limpar toda a minha página aqui, tá? Também se vocês quiserem limpar de vocês. Nosso HTML lá, a partir de agora vai ter nada. Vai ter só um router outlet. Ó, você tá vendo quando dá erro de algum import ali? Você pode apagar aquela linha do import e usar o Ctrl ponto para ele trazer. Ctrl ponto, é. Só uma coisa, esse componente, como a gente vai utilizar para declarar todos os componentes que a gente vai fazer agora, coloca ele na pasta componentes aqui, ó. Não na pasta MyButton, tá vendo? Ele tá dentro do teu MyButton. Beleza? Tá todo mundo com o projeto rodando? Quem ainda não conseguiu fazer declaração, vai lá, cria o componente, copia esse módulo de componentes aqui para poder usar o componente. Ó, se eu colocar aqui no meu router outlet, ele tá jogando a primeira página aqui, eu vou deixar assim, ó. A minha primeira página, que na verdade vai ser um link vazio, eu vou colocar o primeiro componente aqui como página inicial, tá? Então eu vou chamar ela de home page. Então a gente vai ter que criar esse componente home, beleza? Que vai ser nossa página inicial. Vou mostrar uma coisa pra vocês aqui agora, a diferença do que o Deezer tá apanhando ali. Você tá vendo aqui que eu tô criando um patch, uma rota, na verdade, né? Então as minhas rotas são as minhas páginas. Eu vou ter uma página inicial, uma página diferente de outra e vou ter, tipo, sei lá, 5, 6 páginas. Mas eu vou ter 500 componentes que eu vou utilizar. Então uma página e um componente aqui são coisas diferentes, beleza? Então quando um componente que nem o botão, ele não vai ter uma rota para você acessar aquele componente. Você não vai acessar uma página /botão para ver aquele botão, sabe? Você declara ele como um componente normal e aí você vai declarar ele aqui, ó, no módulo, que eu criei um módulo chamado componentes.módulo. Você declara ele aqui, ó, tá declarado aqui. Então você declara e exporta ele. Esses imports aqui de baixo são imports padrões que a gente utiliza, que vai ter algumas coisas, por exemplo, forms, match button aqui, browser
browser módulo, como módulo, eles vão trazer algumas coisas que a gente vai utilizar no nosso projeto normal aí. E esse módulo aqui a gente vai declarar dentro desse módulo aqui, importar ele, ó. A gente tem que importar ele aqui para poder falar que todo aplicativo está utilizando. Já minha home funciona. Meu outlet está vazio e o meu routing está falando que, ó, quando o path lá, o meu caminho estiver vazio, ele deve usar o home component. Então minha rota inicial, que é a minha rota vazia, ele vai pro meu componente home aqui. Eu chamei o my button que eu criei lá, ó. Isso aí da rota, ontem você estava falando, por exemplo, como quando tem página de login, aí, por exemplo, se a pessoa logar, ela consegue acessar o barra corrida, por exemplo. Se não logar, ela não consegue. Seria isso, por exemplo? Para acessar, tem que passar por X lugar. Aqui, a gente está declarando só as rotas básicas, tá? Aí ele tem uma parte aqui que é Can Activate, ó, que você pode falar se a pessoa pode ou não ativar essa rota, entendeu? Aí esse seu Can Activate aqui é que você vai utilizar para validar depois se o usuário tá ou não logado. Aqui, como a gente tá fazendo um aplicativo que é buildado e tudo aquilo que eu falei, se você tentar acessar, ele vai passar por várias validações aqui que o próprio Angular faz e ele vai falar, não, opa, essa página você não tem acesso, quem que é você? Vai lá e joga lá pra página inicial falando assim, ô, loga aí, entendeu? Que é tipo isso que você fez aí com esse patch. Você colocou se a página foi em branco pra pegar... Exatamente. O path é o caminho. Em inglês significa caminho. O caminho vazio é esse, o caminho corrida é o outro. Ó, eu coloquei um Can Activate falso aqui. Ele já não vai deixar eu acessar aqui, ó, barra corrida. Ó, já fugiu. Só que uma coisa que eu tô vendo que o Victor tá fazendo é criar bastante coisa na página app component aí, né? Você tem que criar um componente para isso aí, você não cria dentro do app component, tá? O seu app component, ele vai ter só isso aqui, ó, só o router outlet, porque aqui no seu routing module, você tá escolhendo qual que vai ser a página que vai abrir naquele router outlet. O path que você colocar aqui, o caminho que você colocar na sua URL, ele vai validar aqui pela rota e vai abrir o componente que você quiser dentro daquele router outlet. Por isso que eu falei a diferença de página para componente. Eu tô criando aqui, tá? Os componentes, como eu falei, e aí vocês vão fazendo do jeito de vocês, dando uma olhada aqui, tentando pegar uma ideia, ó. Um componente chamado home, um componente chamado my button, ó. Então eu vou criar um outro aqui, ó. My image. Cara, eu travei aqui na criação do home component. Vamos lá, eu vou te mostrar no meu mais fácil. Ele tem alguns arquivos que são ponto módulo, tá? Esse ponto módulo, você pode ver que a declaração dele aqui também tá, ó. Ele usa essa marcação aqui, esse decorator, que é ng módulo. Então ele tá falando que esse arquivo TypeScript aqui, ele vai ser um módulo, tá? Tá. Então quando ele exporta a classe aqui, ele coloca o nome falando que é um módulo para você ter uma noção do nome do arquivo que está exportando e para você se encontrar depois, beleza? Isso aqui, components.módulo. O módulo, ele serve para quê? Você fazer algumas declarações, importar, exportar, pegar os providers, são para você declarar o que você vai utilizar de fora, qual que é a library, qual que é o componente. Ele vai ter os caminhos importados aqui e declarados aqui embaixo no módulo, beleza? Então a classe normalmente ela não vai ter nada aqui dentro. Vai ter se tiver alguma validação, alguma coisa assim que é necessário para rodar isso aqui, mas isso é bem mais aprofundado. A gente vai só nas necessidades quando chegar nisso aí. Então assim, isso é um módulo, beleza? A gente criou um módulo chamado components.módulo aqui em cima. As declarações que a gente colocou aqui são os componentes que a gente está criando lá, ó. O home, o my button, tudo. A gente vai declarar eles aqui, que eles são os nossos componentes. A gente só está dividindo o arquivo aqui, ó, para a gente poder ter melhor organização, tá? Então a partir de agora eu posso utilizar esse componente porque ele está declarado aqui. E se eu acessar ele, olha lá o my button, ele é um component, tá vendo? Ó? Eu declarei que o meu my button é um component, tem o seletor, template, style, aquilo que a gente falou da HTML, CSS, e o nome dele é my button component. Então eu exporto ele como classe chamada my button component. No seu caso, o que você fez foi copiar o módulo aqui no seu home, que é um component em vez de ser um módulo. Então o que você precisava ter copiado é o component aqui, você copiou errado, entendeu? E daí lembra sempre de renomear os arquivos. Já que você está no home, você tem que lembrar que você está usando. Muda o seletor para home, muda lá o template também, que agora ele vai estar chamando home, e muda o nome da classe também. Aí quando você vir importar no seu componente módulo aqui ou no seu host, porque você quer chamar esse componente como uma rota também, aí ele já vai estar com o nome certo. Se der Ctrl ponto, ele vai encontrar porque a declaração dele está certa aqui. Pode ir. Amigo, aqui no meu caso, o que eu fiz errado aqui? Que eu não tô entendendo. Aí, amigo, uma coisa que a gente tem aqui, ó, classes, você declara ela sempre assim, ó, com
primeira letra maiúscula. E não usa underline, não usa nada de frescura no nome, tá? Então, ó. Não tem que estar igual aqui no rolê? Não. A única coisa que tem que estar igual é se você tá chamando, usando o caminho, copiando aquilo lá. Então aqui, como a gente tá falando que o caminho do nosso HTML é esse, então ele tem que estar igual ao nome daqui, porque senão ele não vai contar o arquivo. Então quando você criar uma classe, usa esse modo de primeira letra maiúscula pra você acostumar com o padrão, tá? Tá bom. Não é uma regra necessária, obrigatória, mas ajuda muito. Olha, eu tô usando um padrãozinho de chamar my, underline alguma coisa, para o que a gente for usar de componente interno, tá? Então, tipo assim, o meu botão, minha image, meu input, e daí para páginas ou alguns componentes maiores a gente pode utilizar o nome normal, tipo login, componente, sabe? Mas cara, na boa, tem empresa aí que usa os padrões que são globais aí que todo mundo utiliza, e tem gente que tem os padrões próprios. Eu tô tentando passar para vocês os padrões mais globais aí. Uma pergunta aqui. Tipo assim, queríamos rolês aqui por hora. Fiz o home, fiz o rolê aqui. Isso aqui eu não sei se tá certo. Tá, não, isso aí tá errado, mas eu vou explicar pra vocês o porquê já. Tudo que você faz nos componentes aí, você vai separar, porque você já tem o seu index com essa declaração toda aí lá. Então aí você só vai colocar o componente toda mesmo. Da homepage? A homepage já tem. Então esse caso de home eu não preciso fazer. Não, aí você pode começar do div pra baixo já. Considere como se tudo que você tá fazendo de componente aí já tá sendo criado dentro do seu body. Tudo aqui, todos os componentes. Dá uma olhada aqui rapidinho no meu. Você vai ver, ó. No index.html aqui, ó, tá com todas as declarações. E aí tem um body, né? Dentro do body, a gente tá chamando o app root. Aqui, ó, é tudo aquilo que tá rolando, que é o nosso app component aqui, que é o nosso app root, ó. Tem o seletor. Então tudo que a gente tá fazendo já tá aqui dentro desse body, ó. Tudo que a gente for fazer a partir de agora, simplesmente você pode fazer uma div lá, ó. Pode ser bem limpo, tá vendo? Beleza? Aqui, ó, eu fiz uma div chamada button label. Label é um texto aqui, ela recebe um texto. Aí usei um input aqui, ó, pra falar que esse texto vai virar uma string. E quando eu chamar o my button lá, eu vou passar o texto, tela de login. Se eu chamar mas daí aqui, ele já aparece na sua tela inicial ou não? Eu posso. Ele aparece aqui, amigo, porque eu já tô chamando o meu home aqui, o my button. O home lá embaixo, né? O meu home, na verdade, ele não tem nada aqui. Eu tenho que colocar o meu login aqui. Aí agora, pra colocar sim, ó, o meu login, direto do HTML lá embaixo. Exatamente. Você declara lá e você usa aquele seletor que você fez, ó. Aí lá ele consegue identificar qual que é pra botar em qual lugar. Exatamente, amigo, ó. Tá vendo aqui? O que eu tô... O meu tá fazendo, ele tá pegando aqui no root e usando o home component no caminho vazio, beleza? O meu home component, ele tá aqui no meu HTML, ele tá chamando o login. E o meu login tem um botão, que é o meu my button. E o meu my button é quem tá a divzinha lá, tá vendo? Eu tô chamando um dentro do outro aqui. Pera, você tá chamando o home, que do home chama o login, do login chama o botão. Pois é, olha aqui, home é a nossa página inteira, beleza? Login é o nosso componente que vai ter o formulário. Image, input de texto e button. Então eu tô com o home, chamando dentro do home login, e dentro do login eu vou chamar esses outros. Por isso que eu declaro eles ali. Então quando eu tô no meu aqui, ó, meu home vai ter um login. Basicamente isso. Então, no caso, primeiro criando as coisas e depois você vai montar. Exatamente. Então por isso que eu tô falando que a gente vai criar componentes. Então a gente vai criar todos esses componentes aqui e depois montar. Então basicamente todos esses componentes que eu vou utilizar aqui, eu criei eles, ó. Agora eu vou começar a fazer eles funcionarem. Então vai ter CSS e tal, o estilo, tudo pra ficar igual isso aqui. Aí agora a partir daqui, galera, fazer vários HTMLs, vários CSS e colocar eventos. Beleza? Posso fazer uma pergunta? Pode falar. Uma última pergunta aqui. Se eu fizer assim, só pra agilizar um pouco o rolê, de caso, tipo, vendo? Eu tô aqui naquele login. Pode fazer. Aí eu só dou um Ctrl C, copio e só edito aqui e depois só monto tudo. Mas você tá perdendo tempo, né? Não, porque depois você pode fazer isso aí pelo aqui. Code aí. Dá pra fazer pela pasta também? Dá, aperta o botão direito aí na pasta. Aperta o botão direito em cima da pasta login, copiar. Agora clique com o botão direito em Components, em cima ali que você vai colar na pasta Components, colar. Não sabia não. Ctrl C, Ctrl V funciona aí também, beleza? Pensei que tava fazendo um bagulho mais avançado aqui. Não, legal sua visão. Você foi pra fora e encontrou, sim, certeza. Tu lembra o negócio da variável, amigo? Pode usar com 4, com 3 ou só as duas? É assim, você achou uma forma de fazer. Aí depois você vem e fala, não, podia fazer por aqui, entendeu? Rapidinho, dá uma olhada aqui, galera. A gente tem um router outlet, beleza? Aí a gente vai poder utilizar outros outlets se for necessário você abrir alguma coisa por fora da aplicação, assim. Então eu já utilizei outros outlets uma vez, mas assim, foi algo bem específico. Então o router outlet, ele vai ser colocar para fora, basicamente,
as rotas. Então é a saída das rotas. Então, quando você tem esse routing módulo aqui, ó, essas rotas que vão ser representadas aqui, entendeu? Essas rotas aqui, ó, que a gente criou lá, que quando tiver na pista é corrida, quando tiver vazio é home, é isso que vai aparecer dentro desse router outlet, beleza? Então, se você tá utilizando aqui já no nosso app component, você não vai usar ele em outro lugar. Se você quiser usar outro router outlet, você vai ter que criar outro routing desses aqui, fazer uma outra rota, vai ter que criar. É um pouco mais complicado de implementar 2 router outlet, mas seria para você fazer outras rotas, tá ligado? Então, isso aqui você só vai deixar ele aqui no app component, não mexe nele, você não vai usar isso aqui para nada. Tudo que você vai fazer a partir de agora são os componentes que você vai criar. Você usa o HTML básico e chama componentes que você criou. Por exemplo, aqui, ó, o MyButton, que é o componente que eu criei aqui, ó, no seletor MyButton. Então, é só para explicar para vocês o que é o router outlet. Ele é a saída das rotas. Daí tudo que vir exibido pelaquela rota lá que você está trabalhando vai aparecer naquele outlet ali. Eu quero mostrar um videozinho para vocês aqui de teste automatizado. Só vou achar ele aqui rapidinho. Esse projetinho aqui é um projetinho que eu fiz uma vez para uma empresa chamada Easy. Eles pediram para eu fazer uma apresentação falando quem eu era, não sei o que lá, sabe? E para eu desenvolver um projeto em Angular e mandar para eles. Então aqui eu passo pelo código, tá? Só para mostrar rapidinho como que é o código, bem rápido. Então eu criei aqui basicamente um HTML, um CSS e pode ver que tá várias coisas da mesma página aqui, ó. Então só para vocês verem como que tava o código. Esse foi, eu acho que o meu primeiro projeto em Angular. Eu nunca tinha trabalhado com Angular. Eu simplesmente fui tentando aprender e copiando do Google e fazendo, tá? Então, ó, eu passo lá por cima do código, tem uma tabela, um nome, algumas informações ali, ó. Aqui ele tá usando NG Repeat, tá vendo? A gente usa NG4, isso aqui é AngularJS, ele usa um pouco diferente. Mas eu tava fazendo lá, ó, pegando uma lista de talentos e exibindo todos eles, entendeu? Então aqui rapidinho, só passando pelo código. Ó, tem umas diferenças um pouco mais chato de controlar, um pouquinho mais chato do que a gente tá utilizando hoje em dia no Angular. Então o Angular evoluiu muito, galera. Nossa, poxa, o que a gente tá fazendo aqui é uma delícia de fazer. Só pra vocês darem uma olhada aí mais ou menos como que tava um código que eu fiz, que foi um dos meus primeiros códigos em Angular, pra vocês verem, tipo assim, parece muita coisa, mas na verdade é tudo isso que a gente tá fazendo agora, só que de uma forma bem mais mal feita, ó. Tá tudo em um arquivo só, tá vendo? Quantos componentes, quanta coisa eu coloquei aqui em um arquivo só. Você não faz um arquivo gigante desse, você divide como a gente tá dividindo em vários HTMLs, vários CSS. Olha só que horrível isso aqui pra dar manutenção, cara. E aí, naquele caso ali, eu fiz isso aqui, ó. O que? Eu rodei um teste automatizado, tá? Então eu criei um teste automatizado, meio que preenchendo os dados como eu queria pra fazer a demonstração. Gravei a tela. Então daí basicamente, cara, olha o que o teste automatizado web faz. Você pode pegar e criar como se fosse um bot para acessar uma página, fazer várias coisas assim como se fosse um usuário mesmo fazendo, tá ligado? Dá uma olhada aqui como que eu fiz, ó. Ele é rápido, passa rápido porque ele simplesmente começa um robozinho preenchendo dado em cima de dado. Ele vai rodar. Buildou, abriu o navegador sozinho. Acessou o lugar. Essa aqui, ó, é a página que eu tinha feito para... É basicamente um cadastro de usuários. Convido você a assistir, a oferecer. Aqui já estavam os cadastros anteriores listados aqui na esquerda. E aí você coloca um e-mail e continua o flow. Aí aqui ele vai pedir, ó, nome, telefone, dados básicos. Então, ó, componente de entrada de texto, componente de botão, beleza? Isso aqui seria o que eu deveria ter feito. Um componente inteiro aqui para página, para fazer esse controle. Olha lá, ele vai preencher sozinho. Isso aqui tava preenchendo tudo sozinho. Isso aqui a gente chama de checkbox, tá? Que é a caixinha de fazer o checkmark, que é de checar ela, pra você já receber lá. E aqui, qual que é de 0 a 5 a sua nota? O que você acha que você sabe de cada linguagem, né? Fiz uma listagem de algumas linguagens. Tá difícil de ver, mas tá vendo aqui o 3 tá cinza, ó. Ele tá clicando automático, ele selecionou 0, 1, 2. Olha lá, selecionando, tá vendo? Selecionou automático, aí joga lá um link e fechou, cadastrou. Isso aqui, pensa que você está fazendo um código lá, tá? Aí você fez a parte inicial do código ali e agora você vai começar a fazer uma outra parte do código. Mas você tem que ter certeza que aquilo que você tinha feito antes vai continuar funcionando independente do que você fizer agora. Então você cria esses testes automatizados, que daí toda vez que você for lá e passar e fazer alguma coisa, fazer uma alteração diferente, você vai rodar o seu teste automatizado e se alguma coisa desse fluxo que ele rodou aqui tiver com erro, aí ele vai te dar um erro. Então você não precisa ficar toda vez testando o seu projeto inteiro, vai ter um teste criado já para fazer isso automático. Não, só mostrei isso aqui para falar porque eu tava falando antes do teste automatizado, que a gente vai trabalhar lá para frente, da gente chegar numas partes de dados, que daí a gente vai entrar nesses specs TS aqui, ó. Beleza, galera? Brinquem agora com o que a gente aprendeu aí, vamos testar esse HTML, CSS que vocês já estão com uma noção e é isso aí.